Um bom dia! Com muita alegria eu me encontro com você, celebrando essa oração da manhã, nessa sexta-feira. Um dia especial, porque encerramos mais uma semana e temos a oportunidade de colocar diante do Senhor nosso louvor, agradecimento, mas também nossa oração e intenção. Hoje, sexta-feira, nossa igreja sempre nos leva a duas devoções: ao Sagrado Coração de Jesus, sendo hábito e costume dos membros do apostolado sempre buscar a sexta-feira como encontro na palavra, na oração e na Eucaristia. E especial também para aqueles que são apóstolos da Divina Misericórdia, porque na sexta-feira celebram também a lembrança, a recordação do sacrifício de Jesus e a certeza dessa fonte de amor e de misericórdia que jorra do alto da cruz sobre o coração de todos aqueles que confiam e que têm fé. E unidos nessa devoção à Divina Misericórdia, o Sagrado Coração, somos também convidados a olhar para a nossa vida, o nosso coração, e pensar na presença de Deus tudo aquilo que nós também precisamos buscar para viver também o nosso discipulado, sermos também missionários e, de certa forma, propagarmos a boa nova do Evangelho. E a primeira condição, sermos fiéis ao Evangelho. A segunda, perseverantes na missão que o Senhor nos concedeu, que Ele nos chamou a realizar. Quando eu falo fiel ao Evangelho, é entender que onde quer que estejamos, nós precisamos ser cristãos. E perseverar na missão é perceber que ser pai, mãe, esposo, esposa, filho, irmão, já é missão. Servir a igreja como bom cristão, como agente de pastoral, como missionário, evangelizador, como dizimista, já é missão. Ser um bom profissional, guardando os valores, os princípios, observando sempre a boa conduta, já é missão. Porque nós não nascemos para fazer somente uma coisa. Todos nós, se pararmos para prestar atenção, nós temos muitas missões. Seja no âmbito familiar, social, religioso, profissional. E se você falar para mim, eu não, padre, eu cuido só da casa, ou só do marido, só dos filhos. Ou se você falar para mim, não, eu só trabalho, quem cuida da casa é minha esposa, ou vice-versa. Ou se de repente você falar, não, eu só estudo, é meus pais. Amado, você precisa rever tua missão. Porque a gente não pode viver só de um compromisso ou só de uma responsabilidade. Porque o leque de necessidades da nossa casa, da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor é muito maior. E fazer uma coisa só na vida é enterrar talento. E Jesus no Evangelho já ensina, através de uma parábola, que aquele que tem medo, aquele que não tem fé, ele enterra talento. E de certa forma, os talentos dele não multiplicam. E é por isso que de repente não faz mais nada. Não porque não tenha dom, carisma, mas porque de repente se deixa levar pelo comodismo, o egoísmo, a falta de fé. E se você responde para mim que você só faz uma coisa na vida, começa a perceber que tem muito talento enterrado. E está na hora de desenterrar. Não importa se o que fez enterrar foi medo, insegurança, dúvida, às vezes mágoas, ressentimentos, não importa. Desenterra seus talentos.
Filho, vai evangelizar, anunciar, vai trabalhar, desenvolver, crescer, amadurecer, tirar o pé do chão, buscar essa mudança, essa transformação. E para isso tudo acontecer, nós precisamos de fé, que nos permite encontrar em Deus as razões, os motivos, esperança para acreditar e confiar no que somos capazes de realizar, e perseverança para não desistir, para não enterrar talento. E é sobre isso que eu quero então rezar com você nessa manhã. Vamos buscar a palavra de Deus na segunda carta de São Paulo a Corinto, capítulo 4, versículos de 1 a 6. São Paulo a Corinto, capítulo 4, versículos de 1 a 6. E assim, que ela seja boa nova, que ilumine o nosso coração e que hoje nos faça despertar para servir, amar e multiplicar nossos talentos e os nossos dons. Vamos iniciar nossa oração da manhã invocando e louvando ao Senhor. Na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E Senhor, a Ti louvamos, bendizemos e agradecemos. Damos glórias e ação de graças ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, a oportunidade de abrirmos os olhos, respirarmos e descobrirmos que estamos vivos, pelo Espírito Santo que habita em nossa vida e em nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor nos concede realizar, edificar e conquistar em Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nossa casa. Te louvamos e glorificamos por nossa família. A Ti confiamos todos aqueles que amamos. E de forma especial, Senhor, vos pedimos pelos que necessitam de Sua bondade, do Seu amor e da Sua misericórdia. Olha, Senhor, pelos que estão enfermos, pelos que passam por dificuldade, necessidade material, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, os que estão no trabalho. Conduz, Senhor, os que estão nas estradas. Protege, Senhor, todos aqueles que amamos, de todos os males, de todos os perigos. E dai, Senhor, a nós o poder do Teu Espírito, para que sejamos abertos e disponíveis à Tua palavra, possamos dizer sim ao Seu chamado, e na perseverança e coragem, exercer o nosso discipulado e a nossa missão. E por isso vos pedimos, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E eu gostaria que nós buscássemos 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimemos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós os recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para os que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do evangelho. Onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhe a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que Paulo escreve à comunidade é que, primeiro, nós precisamos reconhecer o que nos move, o que nos alimenta e sustenta. E, de fato, a liturgia de toda essa semana veio trazendo essa pergunta e nos convidando a fazer de Deus, do Evangelho, da oração e da Eucaristia, a nossa fonte de amor, de vida e de esperança. E diante desse propósito que nós rezamos durante toda essa semana, me veio essa passagem. Qual é o Evangelho que nós anunciamos? E Paulo fala que o primeiro Evangelho tem que ser o de Cristo. A boa nova é a de Cristo, e a verdade não é nossa, é dele. E de fato, aquele que vive esse bom propósito que anuncia Paulo, amado, a lei já não é do homem, a lei é de Deus. Porque de fato, quantas vezes nós corremos o risco de tentar manipular a palavra, de tentar trazer a verdade a nosso favor, de tentar anunciar, evangelizar e pregar aquilo que nos convém. E o que Paulo ensina é que nós não somos detentores, ela não nos pertence. E o que ele convida então os cristãos a reconhecer primeiro, é de Deus, por Deus e em Deus que se prega o Evangelho. E quando nós confiamos e acreditamos nisso, amado, o Evangelho já não está encoberto, mas ele vem às claras. E de fato, só não enxerga e percebe aquele que está envolvido demais com o que é humano. E eu sempre digo às pessoas que às vezes nós estamos tão envolvidos com o que é humano, da carne, do dia a dia, que nós enterramos os talentos, os dons e os carismas do que é de Deus. E por isso nós temos dificuldade de realizar outras funções. Ficamos presos naquela função que nos consome. E às vezes aquilo que era para nutrir acaba sendo motivo de esvaziamento. Às vezes o trabalho nos esvazia, nos rouba da nossa casa, da nossa família. Às vezes a casa nos esvazia, nos tira do matrimônio, do casamento. E quantas outras mais situações nós temos no corriqueiro do dia a dia e que estão nos impedindo.
nos afastando. De repente, no dia a dia, a gente se propõe a uma função e esquece de todas as outras. Imagina eu como sacerdote, se eu resolvesse que eu só ia rezar a missa e mais nada. Onde ia ficar a direção espiritual do povo, a administração dos bens da paróquia, as obras sociais de caridade, as confissões, os sacramentos? Então eu, como sacerdote, eu não posso ser só celebrante de missa. Assim também como você, esposa, você é esposo. Você está sendo esposo na plenitude? Mulher na plenitude? Filho, você está sendo filho na plenitude? Está sendo irmão na plenitude? E de repente você olha para o seu coração e você está encobrindo o Evangelho, está enterrando os talentos e está sendo uma coisa só. Por isso não multiplica, por isso não é abundante, por isso esvazia. Paulo então nos chama a atenção. Não encobrir o Evangelho. Segundo, essa livre disposição de entender no Evangelho o brilho, a luz que vem de Cristo. E quando essa luz ilumina, nós começamos a perceber e entender que nós viemos ao mundo com um propósito muito maior, para servir, evangelizar, anunciar, trabalhar. E Deus nos capacita. É só não ter medo, é só não ter dúvida, não ter insegurança, é ter fé, confiança, coragem, perseverança. E terceiro, Paulo então fala que munidos deste bom propósito, nós somos capazes de caminhar na fé e levar essa fé àqueles que mais necessitam. E o convite então, que brilhe essa luz sobre todo o coração e que das trevas se dissipe e que venha o clarão do amor, da misericórdia, do poder de Deus. É assim que a gente edifica o reino, é assim que a gente constrói a graça, a presença de Deus em nossa vida. É assim que a gente multiplica, que a gente torna abundante o amor e a misericórdia de Deus por onde a gente passa. E aí a gente percebe que a gente não é só um profissional, que a gente não é só uma função, nós somos muito mais. Então hoje, nessa sexta-feira, desenterremos os nossos talentos, olhemos com mais carinho e amor para a nossa vida, a nossa família e tudo o que acontece ao nosso redor. E como discípulos amados, vamos viver esse apostolado, buscando, confiando, perseverando, acolhendo o Evangelho e nos permitindo conduzir nessa linda missão. Amém? Vamos pedir a graça, a presença, o amor de Deus sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, por tua infinita bondade e misericórdia, digna-te abençoar, fortalecer esses vossos filhos. Ilumina seus caminhos, livra de todos os males e perigos. Em vós protegidos e fortalecidos, perseverem na fé, caminhem na alegria, na esperança e no amor. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo de Deus os fortaleça e os ilumine. Que o Senhor habite constantemente em vossa vida e em vosso coração. Que desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados, obrigado pela presença, por celebrar comigo essa oração da manhã. Onde quer que você esteja, não importa o horário em que ela chegue até você, que seja fermento da fé, convite a servir a Deus e chamado ao discipulado. Quero desejar a todos uma excelente, uma linda sexta-feira, te convidar às 15 horas, hoje tem Hora da Divina Misericórdia, adoração ao Santíssimo, e à noite, após a Santa Missa, hoje tem live, promovida pela Pastoral do Dízimo, aberta a toda a nossa comunidade. E amanhã, sábado, domingo, nós seguimos com a programação da nossa paróquia. E já lembrando da nossa novena que se aproxima, preparando o nosso coração para esse grande momento de fé, de amor e de muita devoção. Compartilha a nossa oração, marca as pessoas que você ama e divulga para que a boa nova chegue a muitos corações, como hoje convida Paulo, e possa brilhar a luz de Cristo sobre muitos filhos amados e queridos de Deus. Mais uma vez, obrigado, e eu desejo a todos um grande